Povo de Deus, mais um programa de nossa paróquia São Vicente de Paulo. É uma alegria imensa poder fazer esse projeto de refletir sobre espiritualidade. E cada final de semana, cada semana, nós temos um tema e nunca se esgota. O assunto sempre é muito profundo. Na verdade, não se esgota nunca mesmo. Por quê? Porque Deus não se esgota. E o nosso assunto é a relação com Deus. Mas cada encontro um tema. Seja bem-vindo você então que está aí em sua casa, ou no trabalho, ou outro lugar. E nós vamos conversar bastante hoje. Tem uma meia horinha de bate-papo, tá bom? E hoje o tema é espiritualidade eucarística. É muito nosso esse assunto, né? E sobretudo agora, véspera do Corpus Christi, que vamos celebrar logo aí no dia 11 de junho. E temos a alegria da presença do diácono Olinto, é o nosso diácono. Seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Ele tem 39 anos de casado com a Maria do Rosário, conhecida como Nice. Eu fico pensando assim, Nice, nice, alegria, vida, prazer, né? Então a vida é um prazer em Deus, né? E ele já vai fazer 9 anos, agora no dia 13 de agosto, de ordenação diaconal. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Boa noite, padre. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Uma alegria realmente por estar aqui presente e falando desse tema tão nosso, né? Tão nosso dia a dia nosso. E obrigado pelo convite, né? De estar aqui. E com alegria estou aqui na paróquia, já fui bem recebido pelo senhor, por todos os paroquianos. E como o senhor já disse, né, minha família, já tenho que acrescentar que tem 3 filhos, né? E 4 netos. Né? Multiplicou bastante, crescer e você multiplicar. Os mais bonitos são exemplos. Né? É bom falar isso porque o diácono está ali com uma roupa de padre, com a estola parecida do padre. Não é padre, é o diácono, que tem sua vocação matrimonial em primeiro lugar. Né? Poderia ser alguém solteiro, diácono, mas não, aqui é a vocação do matrimônio e também a vocação do diaconado, né? Mas seja bem-vindo, tá bom? Nós vamos conversar hoje então sobre Eucaristia, espiritualidade eucarística. Eu convido você a um instante de silêncio diante do mistério de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como é no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vale a pena começar a nossa conversa de que Eucaristia não é apenas algo de devoção. Pode acontecer de alguém olhar a Eucaristia e fazer como se fosse uma imagem, um santo. Não é uma devoção. Ainda mais que faz um ostensório bonito, grandão. Antigamente, quando eu era padre jovem, um tempo atrás, a hóstia grande era pequena. E agora está desse tamanho. E daí tem alguns que fazem desse tamanho e colocam aquele ostensório bonito. Não é essa beleza que importa, né? Então não é devoção ao Santíssimo, mas é uma relação com uma pessoa, porque o sacramento da Eucaristia é o sacramento da pessoa de Jesus Cristo. Não é mesmo? É o centro, né, padre? Nossa fé, sendo a igreja, é o que alimenta tudo isso, né? A Eucaristia é o próprio Jesus, né? É uma pessoa. Uma pessoa, né? Nós comungamos a sua vida humana, a sua vida divina, a sua morte, a sua ressurreição, a sua glorificação, e comungamos na Eucaristia o céu, a eternidade. Olha que profundidade que é isso, não? A união do céu e da terra, né? Nesse momento da Eucaristia. E realmente é a coisa mais linda do mundo, né? Quando percebemos isso, entendemos isso, nós não somos mais o mesmo. Jesus está ali presente, vivo, como fala no pão vivo, né? O pão descido do céu, é o próprio Jesus, que é ressuscitado e vivo no meio. É Ele que nós comungamos. Eu sempre falo com muita convicção de que a comunhão com Jesus vai além da Eucaristia. A Eucaristia é sacramento da sua pessoa. A Eucaristia é a redenção que se faz memória, que renova a cada momento, e a Igreja, na história da humanidade, realiza a mesma redenção, a única redenção, a única
salvação, a aliança eterna que Jesus realizou na sua vida, morte e ressurreição. Nós podemos comungar Jesus e devemos comungar Jesus de outras formas, mas na Eucaristia, daí é importante, nós temos Jesus inteiro. Mas não é só isso, não. Quando comungamos Jesus na Eucaristia, comungamos também a nossa realidade, porque o ministro, né, apresenta para nós corpo de Cristo, e o fiel responde amém. É amém para o corpo de Cristo, Cristo cabeça, que é Filho de Deus, nosso Redentor, e também um amém para o corpo de Cristo, que somos nós como membros. Eu sou membro do corpo de Cristo. Então, eu digo amém também para a minha realidade na participação da vida de Cristo. Quando comungamos desse Cristo, comungamos também da sua missão, né? Viver nosso papel como cristão, como cristã, devemos ser no meio da nossa família, no meio da comunidade, da sociedade, um testemunho, um exemplo vivo, né? Como se fosse o próprio Cristo no meio. Faz-me lembrar um livro, 5 Pães e 2 Peixes, de Raniero Cantalamessa. Vale a pena ler esse livro. Ele escreveu apresentando assim, quando o padre, olha que situação que o padre se encontra, né? Quando o padre fala, tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele fala as palavras de Jesus, mas ele não fala, esse é o corpo de Jesus. O padre, presidindo a Eucaristia, fala, isso é o meu corpo. Então associa o corpo e a vida do padre com a pessoa de Jesus e de toda a igreja. Então comer é o meu corpo. Jesus falando pela boca do padre, nas palavras do relato da ceia, e a igreja toda também se faz corpo de Cristo e comunga essa realidade. É a redenção de Cristo vivida pelo fiel. Dimensão de presença, né? Real naquele momento. O sacrifício, né, na cruz, o sacrifício da Eucaristia é o mesmo sacrifício. Não tem duas Eucaristias? Não, mesmo. A gente pergunta assim, quem está assim com mais de 30 anos de idade, quem tem mais de 30 anos de idade, eu pergunto assim, quantas missas você dá, quanta Eucaristia você já celebrou? E daí alguns começam a contar, bom, eu fiz uma Eucaristia com 10 anos, 12 anos, agora tem 30, então, daí no final a resposta é uma Eucaristia, né? Você não comunga duas Eucaristias, é uma, é única, é a primeira e a última, é a Eucaristia. Quando Jesus fala, fazer isso em memória de mim, não é memória de lembrança, é memória de atualização. Então é a mesma Eucaristia. E pode o padre estar sozinho, presidindo a Eucaristia, que é a Eucaristia, não é porque tem uma multidão ao seu redor que tem mais valor a Eucaristia, a missa, né? É ela por ela mesma. Como isso está dizendo, bastaria para nós, dentro dessa conscientização, comungarmos apenas uma única vez. Já estaríamos garantindo, vamos dizer assim, a nossa salvação, né? Já recebemos Jesus na nossa vida. Bastaria apenas uma, como outros sacramentos, como o batismo, o crisma, que é um sacramento só. Também nessa dimensão seria uma única comunhão. E podemos renovar, quando eu participo na missa, faço parte daquela celebração, eu renovo diariamente quando posso, semanalmente é o ideal, é o dia do Senhor, é o dia da comunidade, eu renovo, como a igreja no começo fazia, né? A igreja, Atos Apóstolos apresenta a comunidade se reunindo aos domingos, nas casas, e ali chamado a fração do pão, é o nome que se dava no começo, né? Ou então a Santa Ceia, a fração do pão, Santa Ceia, eles se reuniam no momento de jantar e em um momento, depois da leitura do texto bíblico, eles também consagravam o pão e o vinho e comungavam do corpo e sangue do Senhor, né? Então, e daí tem também a Páscoa anual, mas a Páscoa anual e a Páscoa diária foi uma experiência bem depois, no começo, aos domingos,
que hoje também para nós é sábado à tarde, né? A partir das 2 da tarde, celebramos a Eucaristia como comunidade eucarística. Então podemos renovar isso diariamente, semanalmente, porque queremos participar da graça que a Eucaristia traz para nós e renovar isso constantemente. Certeza. Como a confissão, né? Posso confessar sempre para buscar a conversão e a graça do perdão. E agora nesse tempo, agora estamos vivendo, né, de epidemia e tal, você vê que a gente sente essa necessidade maior dessa busca, né, desse alimento espiritual na nossa vida. Mas nos preenche de alguma forma pela oração, né, pela presença da comunidade, da família reunida. Com certeza, após tudo isso, eu creio que muita coisa vai mudar na nossa vida. Olha o que tem de pessoas partilhando a saudade da Eucaristia, a vontade de estar junto com a comunidade para celebrar a missa, mas é uma necessidade do momento. O Papa Francisco, quase 2 meses atrás, disse assim: no momento agora nós participamos de modo virtual, mas é natural na celebração eucarística a presença física, estar junto com o outro. É tão importante isso, né? Mas eu diria ainda, apesar de o povo não estar presente fisicamente, o povo está naquela Eucaristia. Quando eu presido a Eucaristia, passando aí pela transmissão do Facebook, do YouTube, eu falo: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eu falo: ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Mas já está em casa, não, mas está aí no mistério celebrado. Então as pessoas estão participando daquela Eucaristia, não na comunhão eucarística, mas do mistério eucarístico está participando e recebendo benefício, porque não é somente o católico que acredita na Eucaristia, mas toda a humanidade que é redimida pela cruz e pela ressurreição do Senhor, que nós celebramos na Eucaristia. Na maior que a gente está tentando para refletir mais sobre o caso da comunidade, muitas pessoas, nossos irmãos e irmãs, que no dia a dia, né, às vezes não dá essa devida importância, né, da irmandade, né, com ela, com Cristo, na correria e tal, e a gente não percebe isso. E nesse tempo agora dá para sentir essa falta, da presença do irmão, né, do abraço, né, do toque, né. Começar pelo toque do próprio Jesus na Eucaristia. É verdade. O fato é que quando voltarmos para a missa presencial, eu creio que deverá ser uma explosão de alegria, como alguém que está com muita sede, andando num lugar tão quente, não tem água para beber, e quando encontra água, é uma dimensão de uma alegria, de preenchimento, de uma carência, né? Então eu conto muito, espero muito, para mim também como padre, mas para toda a comunidade, de nós, quando voltarmos para a missa presencial, fazermos uma grande festa. Acho que temos que soltar fogos, temos que fazer uma explosão de alegria, na simplicidade, mas na alegria profunda, né? Agora, a espiritualidade eucarística, ela requer também um envolvimento com a pessoa de Jesus. Tem uma música: comungar é tornar-se um perigo. Comungar a Eucaristia não fica só na dimensão pessoal, eu e Jesus, Jesus e eu, mas é um nós. São Paulo, em uma das cartas aos Coríntios, ele faz a primeira narrativa sobre a Eucaristia está em São Paulo, não é nem nos Evangelhos. Ele apresenta sobre a ceia e também apresenta sobre a necessidade da comunidade ser mais coerente com aquilo que celebra. Na orientação, pena que eu não trouxe o texto aqui, mas cada um pode procurar sobre a ceia na carta aos Coríntios. São Paulo fala assim: olha, vocês estão vindo para a ceia, mas tem desigualdade entre vocês, porque naquela época era um jantar comum, um jantar que no meio do jantar lia-se a palavra de Deus e consagrava a Eucaristia. Então imaginemos nós, se fosse o dia de hoje, os mais ricos
eles talvez nem fossem trabalhar, porque tinha quem trabalhasse para eles, e poderia trazer lá um filé mignon, um caviar para aquele jantar, porque cada um levava da sua casa algo ali para compartilhar. Imaginemos se fosse hoje o peão pegando o ônibus lotado, aquele calor tremendo, e chegando correndo em casa, mal dava tempo de tomar um banho e já pegar a sua marmita com ovo e levava também para a refeição. É bem isso mesmo. São Paulo fala, olha, então é melhor vocês comerem em casa, porque um come melhor, o outro não. E daí fica contraditório na Eucaristia. E vida fraterna é o que Deus quer para toda a humanidade. Vida fraterna quer dizer convivência. E sendo convivência, quer dizer não viver isolado, sozinho. Por isso que a espiritualidade eucarística não pode ser no intimismo. Eu ficar comigo mesmo, eu fico com o meu Jesusinho aqui, é Jesus e eu Jesus, não. É Jesus e eu também, Jesus e nós com Jesus e com todos da face da terra. É uma comunhão fraterna, uma humanidade que estava no sonho de Deus e que está no projeto de salvação da humanidade, que Jesus realizou plenamente isso. Com certeza, nessa causa em nós uma mudança, interior. Para começar, interior. Eu ser diferente. Se eu for diferente, entender tudo isso, com certeza as pessoas também que estão à minha volta, que estão no meu dia a dia, vai entender isso, São João Maria Vianney fala, quando ele pegava na Eucaristia, ele não queria soltar da Eucaristia, como se fala assim, não, agora Deus está preso aqui na minha mão, é uma expressão de dizer, não, a Eucaristia é Deus. Agora tem também um santo, não recordo, que fala assim, que se eu soubesse o que era a Eucaristia, até desmaiaria de tanta emoção. Só que nós ficamos na fé. Até faz lembrar, Diácono, os milagres eucarísticos. Eu fico muito admirado de meditar esses milagres eucarísticos. Um dos mais conhecidos é Nanciano, da Itália, muitos anos já, tem vários, mas esse é muito forte, que um dia até sonhei, sabe? Não conto para ninguém não, só quem está ouvindo aqui. Um dia eu sonhei que eu comia a hóstia, comer mesmo, tomar e comer, Eu coloquei a hóstia na boca, era um sonho. Daqui a pouco, aquela hóstia se transformou num pedaço de carne. Eu senti o gosto do sangue, daí acordei. Bonito, É uma experiência bacana do sonho. Mas daí eu fico pensando, nós não devemos esperar um milagre eucarístico para acreditar na realidade da Eucaristia. Mas os milagres eucarísticos que tem, uma grande mensagem de Deus, uma graça, uma mensagem mesmo dizendo, olha, é real, a Eucaristia é verdade. E nós comemos e bebemos o corpo e o sangue do Senhor, toda a sua pessoa, toda a sua mensagem, todo o seu projeto, todo o reino do Pai, que está na pessoa de Jesus e que é comunicado pelo Espírito. Na oração eucarística fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Naquele momento é o corpo. Não significa o meu corpo, não significa o meu sangue. Aí é uma teologia protestante, Para eles, que respeitamos muito, para eles a ceia do Senhor é uma representação, é um simbólico. Para nós, não que sejamos melhores do que eles, mas para o conteúdo de fé que temos como católicos, não representa, não significa. É o corpo, é o sangue, é a alma, é a divindade de Cristo que nós comungamos. Uma dimensão de presença e de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão entre nós. A Eucaristia, então, ela nos leva a antecipar o céu. É muito significativo ver como que Jesus instituiu a Eucaristia, que foi às vésperas de sua morte. Era um jantar, uma ceia judaica, e jantar, refeição, é lugar de convivência, de intimidade. Ele está lá com aqueles que ele escolheu como apóstolos, até Judas Iscariotes está também naquela intimidade, aquele que o traiu. E na intimidade, até lava os pés, tem lembrado isso,
mas naquela intimidade ele deixa, ele se dá à humanidade, se dá aos apóstolos, falando: isso é o meu corpo, que será entregue por vós. Então vamos prestar atenção na palavra, né? Isto é o meu corpo que será entregue. Quer dizer, na quinta ele fala: isto é meu corpo que será no dia seguinte. A morte de Cristo seria no dia seguinte. Então é o corpo entregue, mas que seria no dia seguinte na cruz. Mas na Eucaristia não temos só a morte de Cristo, né? Não é apenas o sacrifício, é também refeição, mas é também ressurreição, é também glorificação. Tudo isso nós celebramos e comungamos na missa, no caso. A coroação do sacrifício é a ressurreição. Se não houvesse a ressurreição, não teria sentido a redenção de Cristo. Na verdade, a redenção de Jesus não aconteceu por causa da morte, por causa da ressurreição, né? Jesus morreu, ressuscitaria, mas a redenção está na obediência de Jesus. É porque foi o homem obediente ao Pai, a Deus. O homem Jesus obediente àquilo que o Pai desejava. E o desejo do Pai é redimir, salvar a humanidade. E Jesus viu no amor, na doação da vida, o significado de tudo isso, e daí pôde viver o amor ao extremo, que na Eucaristia nós encontramos. O amor ao extremo, que é a doação da vida, que foi na cruz, no caso de Jesus, fazendo acontecer tudo aquilo que tinha sido profetizado no Antigo Testamento. Então, a gente recebe a Eucaristia como o próprio Jesus vivo, né? Fala do pão vivo, que é Jesus ressuscitado no meio, né? E não precisamos esperar, então, o além da eternidade para a santificação. Nós já estamos já recebendo as primícias, né, dessa santificação nos últimos dias, nos últimos tempos, né? Nós comungamos da eternidade. E isso, o senhor falou muito bem, isso requer de nós uma vivência que corresponda. Então, é um ato de fé participar da Eucaristia. Eu fico pensando no sofrimento dos nossos irmãos católicos, que não pode comungar porque tem uma vida irregular. A igreja nunca condena, a igreja não julga, mas a igreja continua falando: se está numa vida irregular, não deve comungar a Eucaristia. Está em comunhão com Deus de uma outra forma, mas no sacramento não deve. A pessoa que está amaziada, né, tem pecado gravíssimo e tal. Mas o fato é que Jesus é de fato a Eucaristia, e aquela pessoa que não pode comungar do sacramento tem o sofrimento por não poder, mas deve ter a alegria de comungar Jesus na palavra, no irmão. Que aliás São Jerônimo, ele foi um santo, né, na Igreja Católica, que fez uma reflexão muito profunda sobre a palavra de Deus. E ele faz uma reflexão assim: da mesma forma que quando eu estou ouvindo a palavra, aliás, ao contrário, da mesma forma quando eu estou comungando a Eucaristia e não deixo cair nenhuma migalha no chão, porque cada fragmento da hóstia é Cristo inteiro, e se cai na mão, em algum lugar, eu devo pegar e colocar na boca, se for o caso, higiênico, se for higiênico, né? Ou põe numa água e tal. Então, da mesma forma, eu não quero desprezar nenhuma migalha da hóstia, um fragmento que caia, também não devo desprezar a palavra de Deus, deixando cair alguma migalha, algum fragmento da palavra. Então, a atenção à palavra e comungar da palavra de Deus é comungar o próprio Deus. Tanto que a liturgia falava antigamente assim, que a missa eram duas mesas, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia. Atualmente, a liturgia está falando assim, que é uma única mesa, com dois pratos. Um prato tem a palavra, outro prato tem a Eucaristia. Porque a palavra leva a Eucaristia, e a Eucaristia leva a palavra e leva a vivência da fé, o testemunho, etc. Então, comungamos do sacrifício de Cristo na cruz, mas também da refeição, da intimidade, do serviço aos irmãos, como está bem significado no lava-pés. Então, é a lei do amor mesmo, ali, essencialmente. Com certeza. E o testemunho vivo da pessoa que crente recebe Jesus, né?
Bernardo, durante muito tempo, e eu tive essa alegria de levar Jesus Eucarístico aos enfermos, né? E as oportunidades daquela pessoa que está esperando Jesus, né? A alegria, eu tive essa chance, a oportunidade de perceber isso, né? Em uma senhora, de anos e anos na cama, né? Com mais de 10 anos, cega, né? Chegava lá, quando chegava com Jesus na Eucaristia, a alegria, a felicidade. Aquela fé profunda. Eu saía da lá cheio, né? Testemunho, isso mesmo. Fé. Apesar de estar chegando no final desse nosso programa já, eu queria lembrar ainda uma coisa. Um dia um seminarista perguntou para mim: Padre, o senhor tem algum conteúdo sobre a Eucaristia, porque ele fazer o TCC dele sobre a Eucaristia, alguma coisa nova que tenha, que não seja só daquilo que foi escrito? Eu falei para ele, assim, numa inspiração do momento: olha, não vamos estudar a Eucaristia na teologia simplesmente, no que a Bíblia falou, no que a igreja fala, que isso é importante, mas vamos olhar a alegria daquela pessoa, a fé daquela pessoa que está diante da Eucaristia, ou o sofrimento daquele que não pode comungar e acredita na Eucaristia, a experiência concreta da Eucaristia. Então, cada um é chamado a viver. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. O tempo é tão curto, mas estamos aqui chegando ao final. Eucaristia é compromisso, é alegria, mas é também carregar a cruz, é também viver o sofrimento, a dor, mas sobretudo o extremo do amor. E isso exige de nós, como casados, como solteiros, consagrados, seja o que for, que até no casamento, quando há comunhão, eu falo, né? O homem e a mulher se dão em casamento, um com o outro está na comunhão de corpo e alma, então um se dá ao outro até de corpo. A Eucaristia também é Cristo que se dá a nós até no corpo, né? Então, Diácono, faça as suas considerações finais para esse nosso programa. Eu acho que o principal de tudo isso é tirar proveito, né, da essência que é a Eucaristia. Como você falou aí, viver, então entender esse amor maior que Deus tem por nós. A Eucaristia é a manifestação maior desse amor de Deus por nós, né? Ele conhece cada um de nós pelo nome, né? Somos preciosos aos olhos de Deus, né? E Deus quis fazer presente na Eucaristia, né? Nos garantindo então aí essa alegria, nos garantindo aí a eternidade, a salvação, né? Para que nós sejamos aqui complemento, né? Testemunho desse Deus vivo que vive em meio de nós, que nós possamos levar todas as pessoas que convivem com a gente, com todos nós no nosso dia a dia, essa nossa fé, né? Que é alimentada, que é estrivada na Eucaristia, né? Nesse amor que Deus tem por cada um de nós. É verdade, isso tudo leva para a Eucaristia, e a Eucaristia nos leva também para a missão. Então hoje eu queria me alegrar muito e agradecer os nossos ministros extraordinários da comunhão, o diácono também que se faz presente em nossa paróquia, os catequistas que ajudam muito os pais, os catequizandos, os jovens adultos a crescerem na fé e na vivência eucarística, né? E quero convidar você para estar no dia 11, quinta-feira agora, na nossa celebração de Corpus Christi. Então, 11, logo, né, na próxima quinta, hoje é dia 6 de junho, então no dia 11 de junho é o nosso Corpus Christi. Não perca, nós teremos a missa e depois da missa vamos sair com o Santíssimo Sacramento, Perassuaso, em 4 carros apenas. E já posso falar, não é para fazer carreata. Dom César, nosso bispo, orientou para não fazer carreata, para não fazer aglomeração mesmo de carro. No momento não é para fazer isso. Então, 4 carros vão percorrer as ruas da nossa paróquia
que você participe da missa, 3 horas da tarde, e depois da missa nós faremos nossa procissão do Santíssimo Sacramento em 4 carros apenas. Em um carro o Santíssimo, depois o som, etc. E até recolhendo o alimento, a campanha do quilo que faremos em nossa paróquia. Vamos participar bem desse momento, e quando voltarmos com a missa presencial, faremos a nossa festa física, mas agora mantenhamos na fé como devemos manter sempre, tá bom? Deus abençoe você, abençoe sua família, e se você está em crise de fé, que Deus abençoe essa crise e te leve a amadurecer cada vez mais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que esta bênção permaneça para sempre. Amém. Amém.